Estou lendo o livro de Provérbios, a partir do capítulo 7. Mais advertências quanto à mulher adúltera. O tema é desenvolvido por meio de um poema dramático que mostra como é indefeso o jovem inocente que está à procura de prazer ao se encontrar com a mulher astuta que preenche as suas horas vagas com sedução refinada e sofisticada, enquanto seu marido está distante. Daí o apelo insistente: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A educação moral que põe toda a responsabilidade e decisão sobre os ombros dos jovens poderia aprender muito com esse conselho direto, até autoritário. A experiência pode produzir no jovem habilidade e maturidade para fazer juízos. Hebreus 5,14. Mas uma boa base e estrutura podem protegê-lo e não devem ser desprezadas. O poema descreve a sedução branda e suave como a propaganda moderna. Há até um toque religioso. A oferta de paz, sacrifícios de comunhão, deveria ser consumida no mesmo dia, e por isso a mulher precisa de companhia. Ela oferece ao amante desdenhoso, mas prudente, a certeza de que seu marido está bem longe. O retrato atraente é esmigalhado com a comparação com um boi levado ao matadouro. Mostra-se assim que o prazer e o amor prometidos são imitação sem graça e sem gosto. Versículo 23. Isso lhe custará a vida. Nefesh. Comentário de 6,32 e 2,18. Mesmo que não seja castigado com a morte, nunca mais será o mesmo homem. Em 1 Coríntios 6, 12 e 20, a argumentação é ainda mais forte em relação aos cristãos numa sociedade sexualmente tão promíscua quanto a nossa ou a de Provérbios. O costume ou a tolerância não podem tornar corretos relacionamentos que são pervertidos, nem podem desfazer as consequências físicas e psicológicas. 24 e 27. Aqui também se destaca a moral. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não subestime o poder de uma mulher sedutora, mas enxergue as consequências trágicas, além da atração passageira. A sabedoria defende a sua causa. Capítulo 8. A seção introdutória termina com uma declaração positiva de grande impacto, reunindo e ligando as pistas espalhadas em toda a seção. Agora já não por contraste com o que é perverso e distorcido, mas de maneira franca e direta, a sabedoria declara que se harmoniza perfeitamente com o universo, que evidentemente é a chave para a vida e a compreensão de tudo. Assim como fundamental para a sua criação, a sabedoria faz o homem ser verdadeiramente humano, em comunhão aberta e com contentamento pleno. Letra A, o chamado da sabedoria 8, do 1 ao 5. Acima das conversas tolas, de todo tipo de avareza e ganância, a sabedoria está clamando para despertar as pessoas do seu baixo nível de satisfação. O discernimento precisa erguer a sua voz. Como em um 20, o chamado é amplo. Homens em geral, e até inexperientes e tolos, são desafiados a prestar atenção, pois essa sabedoria não é nenhum sistema filosófico esotérico, mas bom senso simples e realista. Ela está relacionada a padrões morais, ao propósito e alvo da vida social e pessoal, e a uma reação adequada de admiração e adoração diante do universo à nossa volta.
Letra B, a sabedoria e a piedade. A descrição da sabedoria tem uma qualidade restauradora e refrescante como a brisa do mar, depois da atmosfera empoeirada do mundo que só maquina a maldade. Palavras de grande impacto tornam a lição muito clara do que é certo. No hebraico, yashar, uma palavra importantíssima no Antigo Testamento, justo, de 2.7, 3.23, base para o que é correto, em 1.3, o padrão segundo o qual tudo é julgado. Salmo 19.8, 1 Reis 15.11 e etc. A objetividade e intencionalidade na sabedoria bíblica, que contrasta com a confusão de grande parte do oportunismo do século XX. Versículo 8, justas, no hebraico, sedek, como em 1.3, vê comentário do versículo 3, retas, como em 24.26, 2 Samuel 15.3, Isaías 30.10. A verdade simples e óbvia, mesmo que intragável, versículo 3, odiar o mal, ver comentário de 6.16, a Neb rebaixa o versículo 13a e uma nota de rodapé, possivelmente, como uma glosa de 3.7 ou 16.6. Mas não há evidência nos manuscritos, nem evidência para que se exclua a referência ao Senhor dessa ampliação da sabedoria. Nomes familiares são lembrados como nomes da sabedoria, aqueles que compartilham da sua casa, prudência, como em 1.4, conhecimento, bom senso, sensatez, entendimento, e ainda se acrescenta o conselho sensato, conselho oferecido gratuitamente, mas temperado pela sua fonte. 1 Reis 12, 13 e 14, Salmos 1 e 33:11. Os homens maus ainda assim podem ter o poder de dar bons conselhos. 2 Samuel 16:23. E poder, a força ou energia para fazer as coisas acontecerem, embora com dificuldades em virtude da falta de sabedoria. Eclesiastes 9:16. Para fornecer uma caixa de ferramentas equilibrada e diversificada para lidar com as questões da vida. Letra C, a sabedoria e a sociedade. Capítulo 8, do 15 a 21. A maioria dessas qualidades pode ser vista no governante ideal de Isaías 11, 2 e 3. Um belo exemplo do que ocorre quando reis governam e governam os nobres por intermédio da sabedoria. As recompensas deste governo sábio são riquezas e honra, prosperidade e justiça. Isaías 11, 4 a 9. A sabedoria é a raiz da qual brota a riqueza e por isso ela é mais valiosa do que os seus frutos. A comparação com ouro e prata, geralmente considerados coisas duráveis e valiosas, destaca o real valor do que é intangível e duradouro. Em comparação com isso, eles são perecíveis. 1 Pedro 1,18. Letra D, a sabedoria e a criação. Muitas vezes se lê esse texto como se fosse uma referência profética a Cristo, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,24. É a palavra por meio da qual todas as coisas foram criadas. João 1, do 1 ao 3. Há uma forte ligação no desenvolvimento do pensamento judaico entre esse texto, por meio de dois livros apócrifos, Eclesiástico 24, Sabedoria 7, e Filon de Alexandria, início do século I, o qual tentou combinar as cosmovisões hebraica e grega com a ideia do princípio da sabedoria, logos, palavra, uma emanação de Deus por intermédio da qual o mundo foi feito. Mas o logos de Filon era impessoal e espiritual. Assim, quando João fala da palavra logos, João 1,
Ele restabelece a verdadeira ideia hebraica de um Deus pessoal e criador, e usa a palavra de Filon para rejeitar a ideia de Filon. Esse texto ganhou relevância no pensamento cristão antigo quando Ário, século IV, citou, O Ário citou a Septuaginta em apoio ao seu ponto de vista de que Cristo, a sabedoria de Deus, foi o primeiro a ser concebido no sentido de que ele foi o primeiro no tempo a ser criado. Um ponto de vista que pode ser levado em consideração por qualquer pessoa que quiser aplicar esse texto diretamente ao Cristo pré-encarnado. Versículo 22. O Senhor me criou, segue a Septuaginta me possuía. Leitura alternativa da NVI. Segue a Vulgata, o hebraico Cana como em 4:7. Geralmente significa adquirir, como em uma compra, Josué 24:32. E daí o que é adquirido está na lista das posses da pessoa. Ocasionalmente, a aquisição ocorre por meio do nascimento, Gênesis 4:1, ou por meio da criação subentendida, Gênesis 14:19. A ênfase como aqui está no fato de que a sabedoria pertence ao Senhor, não em quando e como veio a pertencer a Ele. A primazia da sabedoria em relação à criação, quando não antes de ainda não, põe o universo em uma nova perspectiva. Aqui não há um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas um desenvolvimento ordenado e premeditado. As leis que fazem do universo um cosmo e não um caos são expressões da mente divina, Westcott. Isso dá solidez, significado e padrão ao universo e liberta o poeta para se alegrar no universo, evocando nele palavras e metáforas. Os detalhes devem ser desfrutados dessa forma e não distorcidos para apoiar alguma cosmologia particular, como o versículo 28 e 29, para mostrar um sistema em 3 níveis. Vê comentário de 3, 19 e 20, ou versículo 27b, para provar que a Terra é redonda. As sugestões de generosidade, versículo 24, cuidado meticuloso, versículo 26, poder incrível, versículo 27b, e controle, versículo 29, Jó 38, 4 ao 11, Salmos 33, 6 ao 7. Em tudo isso, a sabedoria de Deus se alegrava, e o texto diz que a humanidade lhe dava alegria, uma característica singular do relato bíblico da criação. O homem não é o burro de carga de Deus no mundo, mas o objeto de seu favor é a alegria. Com alegria, viste a mansão em que os filhos do homem deveriam habitar, lá de Campbell. Letra E, a lição reforçada. Os exemplos foram detalhados, a supremacia e conveniência da sabedoria foram explanadas, de modo que a sabedoria estimula agora, ouçam a minha instrução, vigiando diariamente a minha porta. Isso vai produzir felicidade, vida e favor do Senhor. Mais uma vez se destaca o contraste entre vida e morte, o crescimento em harmonia com a verdadeira natureza das coisas e a rejeição que faz a pessoa se agredir a si mesma, sendo esta uma violação da personalidade, violenta a própria morte, na Bíblia Ara, Números 16:38 e comentário de Provérbios 6:32. Letra F, 2 convites e os seus resultados, 9 do 1 ao 18. Versículo 1 ao 6. O apelo final da sabedoria é formulado em forma de um convite para uma festa aberta a todos, em termos que lembram a parábola de Jesus, Lucas 14:16 ao 24. Em oposição a isso, há um apelo final da sua rival, a insensatez, senhora estupidez, Neb, com exatamente o mesmo convite, mas resultados totalmente pervertidos. Em vez da comunhão franca e aberta da refeição,
compartilhada com sabedoria, há uma conspiração secreta do versículo 17. Roubada, talvez, sugerindo que o mal é parasítico do bem, até mesmo os prazeres do pecado despedem da boa criação de Deus para proporcionarem o prazer que possam dar. Versículo 13, sedução. O termo hebraico é traduzido por diversas palavras nas diferentes versões: BJ, ingênua, ara, ignorante, libertina, RSV. Segue um texto emendado simples na VA e a SF. Segue o texto massorético, usando a mesma palavra para suas vítimas. Ela não é melhor do que elas. Entre esses dois convites estão intercalados dois tipos de pessoas: o zombador, 1:22 e 3:34, reaparece em toda a sua intolerância à correção, tendo como companheiro o ímpio, 3:33, que reage a argumentos com violência. Ao contrário disso, está o homem sábio, que aprende e prospera. O versículo 12 é um lema sensato. Você é o mais afetado pelas suas atitudes. 3. Os provérbios de Salomão. Após a longa introdução, chegamos aos provérbios propriamente ditos. Os dísticos e versos cativantes e facilmente lembrados, que mantêm a sabedoria viva em nossa mente. Os capítulos 10 a 22 contêm a primeira seção que é atribuída a Salomão, não ordenada segundo um tópico, e com repetições ocasionais, munição para o jovem que foi preparado até aqui pela introdução para buscar sabedoria e viver de acordo com ela. Diversos temas tratados em detalhes anteriormente vão aparecer em aplicações específicas e outras máximas são acrescentadas à medida que o sábio discorre de um vasto leque de assuntos da vida humana e da sociedade. 10.1. As nossas atitudes nos afetam. 9.12. Mas aos outros também. O efeito sobre o pai e a mãe ainda é uma consideração válida. A sabedoria ou a tolice podem ser reconhecidas basicamente na diligência ou na preguiça. Versículo 2, 3, 4. Temos aqui princípios gerais pelos quais o livro de Provérbios é muitas vezes ridicularizado. Vê comentário de 2:20. Casos específicos podem até negar o princípio geral, mas não há como negar a sequência natural de eventos que o homem prudente vai levar em consideração. No nível mais profundo, o Senhor não abriu mão do controle. Há também a indicação de que não se pode ver toda a realidade, mas a referência a tesouros que não servem para nada, e a morte pode sugerir que haja significados mais profundos aqui do que o espectador casual pode imaginar. A expressão na VA: o Senhor não vai fazer a alma do justo sofrer fome. Embora não destaque a alma como uma entidade separada, sugere que o homem é constituído de mais do que só estômago. Deuteronômio 8:3. Comentário de Nefesh 6:32. Os versículos fazem eco a uma intuição humana profunda. Confira a expressão popular: daí não pode vir coisa boa. Versículo 6:7. Temos aqui o contraste entre a natureza crescente e sempre viva da justiça e a natureza sem vida e em decadência da maldade. Bênçãos, uma palavra associada a fragrâncias, como uma consulta ao dicionário vai mostrar. A riqueza, frutificação e relacionamento. Violência tem a mesma raiz de 8:36. Não necessariamente um ataque físico, mas qualquer das formas maldosas em que uma pessoa pode cometer violência contra outra. O versículo 6b ilustra a dificuldade encontrada na tradução desses ditados. Muitos deles são parelhas equilibradas de 3 palavras hebraicas. A sequência das palavras nem sempre distingue claramente sujeito e objeto, e estes precisam ser deduzidos pelo tradutor. Assim, a NVI traz aqui: a boca dos ímpios abriga a violência
na ordem contrária ao que trazem a ARC e a ACF. A violência cobre a boca dos perversos. Versículo 8. A boca do insensato, literalmente um tolo de lábios, boca grande. A tolice com frequência se observa pelo seu barulho, em contraste com a humildade silenciosa da sabedoria. O que sabe menos grita mais alto. Versículo 9. Integridade. Traz segurança no sentido de que não há nada para esconder. Quem segue veredas tortuosas está sempre tentando de forma ineficaz apagar suas pegadas. Versículo 10. A BJ segue uma frase inserida pela Septuaginta para tornar o dístico equilibrado. Quem pisca o olho causa pesares. Quem repreende abertamente traz remédio. A NVI segue o TM, que repete o versículo 8b e parece deslocado. Versículo 11. Temos novamente o contraste entre a fartura que dá vida e o mal paralisante. O versículo 11b repete o 6b, fonte de vida, é uma metáfora frequente, apontando para a farta doação de Deus. Salmo 36:9 e João 4:14. Versículo 12. O ódio provoca dissensão ao tornar tudo público e provocar confrontações. O amor cobre não por meio de desculpas e justificativas, mas ao proteger as questões com discrição até que a reconciliação seja consumada. Tiago 5:20, 1 Pedro 4:8, como citações do Novo Testamento. Versículo 13, daquele que não tem juízo, literalmente coração, no hebraico leb. Ver comentário de 4:23. Encontramos com frequência essa personagem em Provérbios 10:13, 11:12, 12:11, 15:21, 17:18 e 24:30. Ele se nega a aprender e precisa ser impelido como uma mula. Salmos 32:9. O verso 14 repete a lição do versículo 12. A sabedoria age como o amor. A conversa do tolo tem o mesmo efeito do ódio. Versículo 15:16. Provérbios fala da forma realista acerca dos fatos. Existe força na riqueza, embora os versículos 2:16 sugiram que isso significa a riqueza adquirida honestamente. A pobreza põe em risco a vida das pessoas. Não se pode concluir disso que a pessoa deveria depositar sua confiança nas riquezas, 1 Timóteo 6:17, ou oprimir os pobres, 14:31. Versículo 16, castigo, no hebraico pecado, como o contrário da vida, mostra o significado mais amplo que Provérbios dá à vida. Versículo 17, a metáfora do caminho. Vê comentário de 3:23, destaca a tolice de alguém que recusa a correção. Versículo 18, a Septuaginta traz lábios justos, possivelmente porque o texto é de difícil tradução. Lábios mentirosos pode ser mantido, no entanto, com o sentido geral de que quem odeia precisa ou dissimular ou expressar a sua calúnia e parecer um tolo. Versículo 19-21. Temos aqui um exemplo de agir com sabedoria. Sensato tem a mesma raiz que prudente, acerca de refrear a língua em vez de tagarelar. Quando os justos, vê comentário de 8:8, falam, vale a pena esperar, e as suas palavras dão sustento a muitos. Ao contrário disso, os ímpios e insensatos mostram que são vazios. Versículo 22, esse é um provérbio bem conhecido de confiança na bondade de Deus. O hebraico é enfático. A bênção do Senhor, somente ela traz riqueza. Não inclui dor alguma. A ara ele não traz desgosto. E é melhor porque deixa a iniciativa com Deus. Versículo 23. Mais um contraste entre o tolo e o homem. De entendimento. Está nas coisas em que eles têm prazer. Versículo 24 e 25. Tanto a curto quanto a longo prazo, o justo tem segurança.
O seu desejo final é ver Deus e ser estabelecidos para sempre. Em contraste com isso, o ímpio teme o futuro. Enquanto teme a tempestade, o elimina, mas deixa em paz o justo. Ver também versículo 28. Versículo 26. O preguiçoso é tão irritante e inútil para os outros como é um peso para si mesmo. Os versículos 27 e 30 celebram a segurança que vem do temor do Senhor. Vida, alegria, refúgio. Jamais serão desarraigados. Tudo isso contrasta com o vazio e a falta de esperança dos ímpios. Os ímpios pouco duram na terra. Confira 2:21. Isso pode ser uma referência à promessa da aliança de Canaã. Embora Provérbios não seja nacionalista e a frase também seja um retrato de quem não tem raízes, versículo 31 e 32, a língua perversa, vê comentário de 2:12, é mais uma vez contrastada com a fala honesta que informa e dá prazer. 11.1 As balanças e os pesos eram grosseiro e imperfeitos. A comparação com balanças modernas e suscetíveis de serem usadas em fraudes, Amós 8:5 e Miqueias 6:11, mostram exemplos tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. O provérbio destaca o ponto de vista importante do Antigo Testamento, segundo o qual o Senhor está interessado nas questões comuns do dia a dia e dos negócios. Ele repudia a desonestidade e tanto quanto um ídolo no santuário. Deuteronômio 7:25, 25, 13 e 16. Versículo 2. O orgulho é colocado no seu devido lugar em Provérbios 13:10, 21, 24, 16, 18, 29 e 23. Aqui é a atitude preguiçosa que não sabe se conter. A mesma palavra de Salmos 19:13 e contrasta com humildes. Há uma única ocorrência dessa palavra, a retrata como uma atitude apropriada ao homem diante de Deus. Miqueias 6:8. Versículo 3:9, 7 ditados que contrastam de alguma forma dois conjuntos de pessoas. Por um lado, os justos, os irrepreensíveis desfrutam de orientação. Versículo 3. De um caminho reto, versículo 5, e de livramento. Versículos 4, 6, 8, 9. Por outro, os infiéis, os ímpios, colhem destruição. Versículo 3. São aprisionados pelos seus desejos. Versículo 6. Se metem em tribulações. Versículo 8. Comparações individuais são dignas de consideração. O que temos aí não é uma lista de mocinhos e bandidos, mas estudos aprofundados de coisas que edificam ou desestruturam uma pessoa. O versículo 4 aperta mais a rosca de 10:2. Mesmo que adquirida de forma honesta, a riqueza não vai ser suficiente para salvar a pessoa no dia da ira. O versículo 7. O texto hebraico sofreu na transmissão. Há versões como a Neb que omitem ímpio acerca disso. O Ibrai sugere que o Antigo Testamento não ensina a vida após a morte, a não ser com base em evidências de alguns manuscritos. E assim traduzem: quando o homem morre, termina aí o seu fio de vida. O termo hebraico tikvá, que em geral significa esperança, expectativa, é traduzido uma vez por cordão, Josué 2:18. E daí a expressão fio de vida. No entanto, a versão da NVI, nos versículos 4 e 7, pode ser mantida e se relaciona com tênues indicações no Antigo Testamento de esperança após a morte. Jó 19, 25, 27, Isaías 53, 11. O versículo 8 é justiça ideal, como Êxodos 15, 9 e 10. Versículo 9. O significado é que o conhecimento é a melhor maneira de lidar com a difamação contra o próximo. O justo descobre os fatos e assim se livra de ser enganado.
ou possivelmente é capaz de refutar uma calúnia contra ele.